Neste seminário do Instituto Teosófico de Brasília, nós temos a satisfação de ter como tema a questão da autocultura. E hoje nós vamos ter uma palestra de Isis Borges de Rezende, advogada, teósofa, sobre transformando a si mesmo. Eu até fico satisfeito que ela queira transformar a si mesma e não a nós outros, mas vamos cuidar com seriedade do tema. Certamente a autocultura é um dos temas mais importantes dos estudos teosóficos, dos estudos filosóficos, porque o que nós podemos fazer no mundo de efetivo, de concreto, de mais significativo é a própria transformação. Nós podemos, obviamente, colaborar na transformação dos outros, mas essa transformação dos outros é uma mera colaboração que a gente pode dar e, ainda assim, a melhor forma de colaborar com os outros na autotransformação deles é com um exemplo pessoal. Ainda caímos, de qualquer forma, em nós mesmos. E por que autotransformação? Porque é visível, muito claro para qualquer um que queira observar, que nós estamos dentro de um processo evolutivo e que dentro desse processo evolutivo nós ao mesmo tempo temos que desenvolver qualidades diferentes. O nosso papel de existência aqui na Terra é de nos aperfeiçoar. Nós poderíamos até pegar a imagem dos evangelhos que falam em nos tornar a imagem e semelhança do Pai. É claro que para chegar à imagem e semelhança do Pai, a transformação é uma transformação muito forte, muito violenta e que dificilmente seria possível fazer dentro de uma existência. Mas o papel nosso na vida, a atuação nossa na vida, é de nos transformar. Se nós nascemos hoje com determinadas características, qualidades e defeitos, é de nós tentarmos nos aprimorar para eliminar esses defeitos dentro de nós, ou pelo mínimo diminuí-los. Se nós temos, eventualmente, e quase todos nós temos um pouco de tudo que existe também de negativo, mas se nós temos alguma tendência para a mentira, é preciso que a gente possa nos desenvolver e perceber que nada é tão prejudicial para uma pessoa, dentro desse exemplo, como uma mentira. Porque o mentiroso, ele pode levar uma vantagem imediata numa determinada situação, mas apenas naquela situação, porque ele, a partir do momento que ele for reconhecido dentro do seu convívio social como uma pessoa mentirosa, as suas palavras deixam de ter valor. A punição é ele mesmo que acaba se impondo a punição, porque a sociedade passa a vê-lo como uma pessoa que não merece crédito, que não merece consideração. Então, nós vemos que cada item da nossa vida, se nós não somos suficientemente corajosos, somos muito medrosos, nós temos que enfrentar as dificuldades próprias da vida para desenvolver a qualidade de ser corajoso. E uma das coisas curiosas nesse desenvolvimento é que o desenvolvimento sempre se faz pelo exercício. É assim como o atleta que quer músculos fortes, então ele vai para a academia e pega pesos, halteres e busca desenvolver os seus músculos. E ele não tem outra fórmula, não tem outra maneira de desenvolver os seus músculos, a não ser submetendo os seus músculos a uma pressão em sentido contrário, a uma resistência contrária àquilo, à sua atuação naquele instante. Quer dizer, ele tem que buscar uma resistência para que, vencendo a resistência, ele desenvolva os seus músculos. Então, a resistência é importante. Se ele não tivesse a resistência, ele não iria desenvolver. Se ele fosse pegar uma pena para fazer exercício com uma pena, o desenvolvimento dos seus músculos seriam muito pequenos.
mas na medida em que ele passa a pegar pesos maiores, ele passa a desenvolver mais os seus músculos. E aí então surge uma situação extremamente curiosa. É a percepção que os desafios que a vida nos apresenta, eles são extremamente benévolos, são extremamente vantajosos. Todos os desafios que a vida nos apresenta, todos eles servem para nós desenvolvermos qualidades. Quando nós temos um obstáculo e atuamos para vencer esse obstáculo, nós estamos desenvolvendo qualidades. E então, curiosamente, ao invés de nós querermos que a vida nos seja leve, que ao invés de termos uma vida só de sombra e de água fresca, nós devemos querer ter uma vida em que ela nos apresente dificuldades para que nós possamos superar a nós mesmos e superarmos essas dificuldades e nos capacitarmos mais. Todas as pessoas que têm passado por grandes dificuldades, elas são testemunhas de que ficaram mais fortes. A dificuldade faz com que o ser humano ele desenvolva qualidades, e a qualidade principal é a da fortaleza, a fortaleza real. Não a fortaleza de ficar forte de músculos, como no exemplo, mas a fortaleza interna, da paz, da tranquilidade, da harmonia, do valor interno, porque as dificuldades nos exercitam nesse sentido. Outra coisa curiosa é que aquele que tem consciência disso, ele sempre está assim como que pedindo à vida desafios maiores. Hoje ele é um corredor e ele consegue correr 100 metros em tantos segundos. Amanhã ele já não se satisfaz mais com correr essa velocidade com o mesmo número de segundos, ele quer diminuir. E há um trabalho permanente, um trabalho daquele que está dentro de uma atividade como essa, de se sobrepor a si próprio e de realmente fazer essa transformação. Quais são as principais transformações que nós podemos fazer? Eu creio que as principais transformações, na sua essência, elas estão ligadas à própria natureza do ser humano. O ser humano ele tem 3 aspectos fundamentais da sua vida que estão ligados aos 3 aspectos da própria divindade. Ele tem que desenvolver a vontade, desenvolver a sensibilidade e desenvolver a sabedoria como aspectos principais. É assim como nós falamos que a divindade é trina, na religião cristã nós conhecemos como Pai, Filho e Espírito Santo. Nas outras religiões essa trindade também é conhecida com nomes diferentes, Horus, Ísis e Osíris, Shiva, Vishnu e Brahma. Tudo isso tem uma relação que está relacionado também conosco, com o físico, com o emocional e com o mental. Com o mental que está ligado à sabedoria e que precisa desenvolver manas, a emoção que está ligada à buddhi, que é o aspecto do amor, e o físico que fundamentalmente está ligado à vontade, que precisa desenvolver esse poder da vontade divina, conhecida como Atma dentro da filosofia bramânica. Então esses 3 aspectos são os aspectos fundamentais que precisamos desenvolver. Há um grande debate, uma grande dúvida sobre a questão da polaridade. Como é que essa questão de polaridade? Algumas pessoas dizem assim, a gente percebe que existe o branco e o preto, o próprio tal se caracteriza pelo branco e o preto que aumentam e diminuem sucessivamente. E algumas pessoas acreditam, e talvez estejam certas, de que a polaridade é uma polaridade entre o bem e o mal. Eu pessoalmente, desconfio que não é bem assim. Eu acho que essa é uma polaridade, mas não é a verdadeira polaridade. Porque o mal não tem existência real. O mal, ele é a ausência do bem. Assim como a fraqueza é a ausência da força
ignorância, a ausência da sabedoria. Então, não se trata bem de uma polaridade. A polaridade que eu vejo é a polaridade de qualidades. Eu acho que o ser humano, ele desenvolve qualidades que são aparentemente contraditórias, mas elas, na verdade, são complementares. E esse desenvolvimento dessas qualidades é que podem levar ao homem perfeito. Assim, um ser humano que seja muito corajoso, ele precisa também, simultaneamente, ser muito prudente. Ele não pode ser só corajoso ou só prudente, ele tem que ser corajoso e prudente. E nem pode ser meio prudente, meio corajoso. É 100% corajoso, 100% prudente. Ele sendo 100% prudente, 100% corajoso, ele terá um equilíbrio perfeito de uma pessoa de coragem, mas de uma pessoa de prudência. Essa é que é a verdadeira polaridade no meu modo de ver. Quando nós vemos luzes aqui acendidas, nós sabemos que existem duas energias que se encontram ali e formam a luz, que nós chamamos de positivo e negativo. Mas na verdade é só a forma de chamar, porque não existe nada ali que seja positivo e nada que seja negativo, não tem esse sentido de negativo. São duas energias diferentes que, quando se encontram, elas formam a luz desde que se encontrem em condições apropriadas para isso. E assim, dessa mesma forma, é que nós temos o desenvolvimento de cada um de nós, com o desenvolvimento de qualidades aparentemente antagônicas, mas que na verdade são complementares. E deve haver uma certa sintonia entre o desenvolvimento de uma qualidade e a outra. É preferível que uma pessoa tenha os dois polos das qualidades menos desenvolvidos e que cresçam juntos, do que ele tenha um muito desenvolvido e outro pouco desenvolvido. Se ele tem apenas um desenvolvido e outro não desenvolvido, o resultado natural é que a qualidade que ele tem do desenvolvimento fica a serviço da qualidade que ele não tem desenvolvimento. Então, um exemplo que é o exemplo mais fácil, mais simples de ser mencionado. Dizemos assim, fulano é muito bom, ele não devia ser tão bom, é um engano nosso. Ele poderia ser muito mais efetivamente bondoso do que ele é. O problema dele não é ele ser bom, o problema dele é que lhe falta sabedoria. Então, quando nós dizemos ele não devia ser tão bom, nós devíamos dizer ele devia ser mais sábio. Isso aqui é a polaridade que está faltando. Agora, se ele é muito bom e não tem a sabedoria, ele vai usar a sua bondade de uma forma ignorante. E usando de uma forma ignorante, ele vai fazer mais mal do que bem. Ele, com a sua bondade, vai fazer mal. Seria assim como, por exemplo, o pai tem que cuidar do filho. O filho é pequeno, ele tem que atravessar com o filho na rua, segurando a mão. O filho tem 3 anos de idade. É correto que o pai segure a mão do filho e atravesse para protegê-lo, porque é um filho pequeno. Mas como esse pai é muito bom, demais, bom neste sentido que estamos falando da palavra de falta sabedoria, o filho tem 30 anos e ele quer continuar carregando o filho pela mão. Qual é a consequência? É que ele, ao invés de fazer um bem ao filho, ele faz o mal ao filho. E faz o mal ao filho porque o filho não desenvolve a sua capacidade de atravessar sozinho a rua, quer dizer, é simbólico. Na verdade, isso serve para toda a vida. E nós vamos verificar que uma qualidade desenvolvida sem a qualidade complementar é o mal, porque ele acaba fazendo o mau uso da sua qualidade, e a sua qualidade passa a ter um resultado negativo dentro da sociedade.